Olá, seja bem-vinda a mais esse vídeo aqui do canal da Sociedade Espírita Irmã Rosália. Meu nome é Rejane e hoje a gente vai conversar sobre uma mensagem que está presente num livro chamado Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição que a gente vai estudar é a de número 17, que se chama Por Cristo. E nesse livro, nessa mensagem, tem uma reflexão belíssima que nos convida a pensar naqueles momentos que balançam mais a gente, que nos colocam em teste diante das nossas convicções de valores, né? De pensamento a respeito da bondade, da justiça, da resiliência, né? Da nossa capacidade de resistir, de encontrar, né, respostas ali para situações que a gente tem no nosso dia a dia. E aí essa mensagem, para abrir, né, esse capítulo, a Emmanuel evoca uma mensagem, um trecho que está lá numa carta que Paulo escreve a Filemon, capítulo 1, versículo 18, né? A única carta que Paulo escreve a Filemon. Filemon é uma pessoa e, ao que tudo indica, próximo a Paulo, e Paulo está preso em Roma nessa época. E lá na prisão, por alguma razão, ele conhece uma pessoa chamada Onésimo, que é um ser que é muito útil a Paulo lá enquanto ele estava preso, inclusive na prática, né, da escrita das cartas, do Evangelho. E só que Onésimo era escravo de Filemon. E Filemon era amigo próximo a Paulo e tinha, né, esse escravo fugitivo. E Paulo, depois de um certo tempo, né, ao que tudo indica, Onésimo encontra o Evangelho, conhece as máximas de Cristo e se vincula de forma muito positiva a elas, se transformando enquanto homem, enquanto pessoa determinada, né, à prática do bem e à própria divulgação do Evangelho. Mas Onésimo tinha essa tendência, né, porque naquela época a escravidão era uma prática comum, né, no Império, não só em Roma, mas em todas as civilizações antigas e até bem próximas, infelizmente. A nossa, a escravidão era muito comum. E Onésimo tinha essa pendência, né, diante da lei daquele lugar, né. Roma, inclusive eu estava lendo nas pesquisas que Roma chegou a ter Roma antiga, chegou a ter em determinado momento mais escravos do que população livre. Então tinha toda uma regra, né, para perseguir escravos, para buscar escravos e trazer de volta. Os senhores tinham poder de vida e de morte sobre os escravos. Então a situação de um escravo fugitivo era muito difícil. E Paulo, embora Onésimo estivesse sendo muito útil a ele, ele quer abrir esse espaço para que Onésimo resgate essa pendência que ele tinha diante daquela regra social e aquela máxima, né, de dar a César o que é de César. E aí ele abre também a oportunidade a Filemon, que, ao que tudo indica, também era um praticante do Evangelho, né, e conhecia as máximas de Cristo, abre aquela oportunidade de Filemon perdoar, né, a saída daquele escravo e tê-lo de volta ao seu a sua convivência, resgatando assim aquela pendência que Onésimo tinha. Onésimo era um nome que se chama, que significa útil, né? Eu estou falando esses detalhes até como forma de incentivar que todos nós possamos buscar a respeito dessa história dos personagens da Bíblia, né? E até comentar aqui conosco, porque o que vocês forem descobrindo, porque é muito interessante. E Onésimo era um nome muito comum, né, para escravos naquela época. E aí Paulo quer abrir essa oportunidade de Onésimo resgatar essa pendência social na época e também o caminho para Filemon colocar em prática aquelas máximas que Cristo trouxe. E aí ele chega a esse trecho que abre o nosso capítulo de hoje. Tudo que ele lhe deve, ele falando de Onésimo, põe em minha conta, que eu, Paulo, escrevo e o pagarei a você. Então ele pede que Filemon receba de volta aquele escravo e que tudo que ele deva, né, até era uma regra da época que quem acolhesse, né, escravo fugitivo, que se tornava responsável por aquela dívida ou dano que ele tinha causado ao seu senhor. Então ele fala, recebe ele de volta e coloca na minha conta. E Emmanuel traz essa reflexão,
para a gente, né, nessa mensagem, que quando a gente encontrar dificuldades, quando a gente encontrar pessoas ingratas, ingratidões, solidões, né, solidão diante das situações, situações difíceis, que a gente coloque na conta de Cristo, esse ser, né, esse irmão maravilhoso que a gente tem e que passou tantas coisas para nos deixar um legado, uma mensagem, uma luz a seguir para dar resposta e sentido à nossa existência. Então ele pede, toda vez que ficar difícil, coloque nas mãos de Cristo, assim como Paulo pediu a Filemão que fizesse com Onésimo, porque Emmanuel faz aqui uma analogia, onde todos nós somos esse Onésimo, que às vezes anda errante, perdido, sem direção, e que tendo alguém que guarde, alguém que o coloque no caminho do bem novamente, pode resplandecer e ter condições de seguir com a sua vida. Então, Emmanuel convida a gente a colocar na conta de Cristo e pensar, é por Cristo que eu vou tolerar, que eu vou agir, é por Cristo que eu vou sustentar, suportar essa situação, é por Cristo que eu vou buscar respostas e uma nova forma de fazer as coisas. Então é essa mensagem, estamos em dezembro, né, proximidade do Natal, então que a gente se lembre que a cada instante há uma mensagem bondosa para que nos convidando a levar a vida, né, com essa bondade no coração e lembrando que é por Cristo e dessa forma a gente se vê não sozinho diante das situações. Então era isso, fiquem com Deus, um beijo e até a próxima.